Olá, tudo bem, meus irmãos? Vamos para o nosso aulão, a nossa revisão dos conteúdos que a gente aprendeu, dos 12 tópicos, das 12 aulas que a gente aprendeu aqui nesse curso CCL, Formação 2. Vamos lá? Aula de número 1. O que a gente aprendeu o que é ser um líder. A gente aprendeu que o líder é aquele que influencia pessoas. E que o líder pode ser um líder positivo e um líder negativo. Porém, nós como cristãos, nós só podemos ser líderes positivos, porque a gente precisa liderar pessoas a ser como nós e a ser como Cristo. Então, um líder, para ser um líder eficaz, um líder de excelência, tem alguns tópicos. Tópico número 1, seja um líder responsável. O líder responsável, ele assume a responsabilidade, seja para o sucesso ou seja para o insucesso ou fracasso. Ele assume as responsabilidades e delega, apesar de delegar função, a responsabilidade maior é sempre dele, não deve ser transferida. Segundo, seja um líder que cresce. O líder que cresce é um líder dinâmico, ele se desenvolve e ele vai se aperfeiçoando à medida que ele exerce a liderança. Terceiro, seja um líder exemplar. O líder exemplar, ele dá exemplos. As pessoas precisam ver nele alguém de exemplo, quer dizer, ele precisa demonstrar que ele é um líder, que ele é um cristão. Quarto tópico, seja um líder inspirador. O líder inspirador também é um exemplo. Ele desperta nos seus liderados e motiva os seus liderados. Então, quer dizer, os liderados se inspiram no seu líder. Quinto, seja um líder eficiente. O líder eficiente, ele faz corretamente aquilo que Deus pede. Quer dizer, ele vive conforme a direção de Deus. Ele busca a eficiência e busca a excelência naquilo que faz para o Senhor. Sexto, seja um líder com objetivos. A gente não deve viver simplesmente de qualquer maneira um dia após o outro, mas a gente foi criado com objetivos. Então, o líder de excelência, ele tem objetivos. Ele sabe de onde ele sai e ele sabe para onde ele vai, tá? Sétimo, seja um líder que toma decisões. Você não pode ser um líder de excelência que fica em cima do muro. A gente precisa agir, tomar decisões, consolidar a sua posição de liderança, tá bom? Lembrando que sempre decisões conforme a vontade de Deus, com sabedoria. E, por último, tem uma definição em cada tópico, cada um desses tópicos do que se faz para cumprir esses requisitos. Mas o mais importante da aula 1 foi ter sabido o que é ser um líder, o que é ser um líder de excelência e como deve ser um líder de excelência. Aula de número 2. Aula 2 tem como título 8 hábitos de um líder eficaz. Foi baseada em um livro de um pastor americano, que esse pastor ele tem mais de 60 obras e ele observou através dos anos atitudes e exemplos de líderes. Então, assim, quais são os 8 hábitos que devem ter um líder eficaz? Se não tem, precisa ser treinado. Hábito número 1, quem lembra? Sonho. A gente precisa ter um sonho. A gente não levanta da cama, lembra? Se a gente não tiver um objetivo de vida. Então, ter um sonho é importante. E você trabalhar, correr atrás para você concretizar o seu sonho é importantíssimo. Então, essa aula 2 foi relacionado à célula especificamente. Então, assim, qual é o seu sonho em relação à sua célula? Segundo, qual é o segundo hábito, do líder de célula? Oração. Na verdade, é o hábito do cristão. Mas na célula, ore diariamente pelos membros da sua célula. Todo dia. Além de você orar por você, de você orar pela sua família,
de você orar pela sua vizinhança, pela sua igreja. Ore pela sua célula todos os dias, diariamente pelos membros da sua célula. Terceiro tópico, terceiro hábito das pessoas, do líder altamente eficaz. Convite. Você não pode deixar de convidar pessoas para participar do seu grupo de célula. Toda semana você precisa convidar pessoas novas para participar da célula. Para quê? Para que a célula cresça. A célula só cresce se a gente convida, se vai pessoas, se evangeliza. Aí ela cresce e multiplica. Então, não deixe de convidar. Quarto hábito do líder eficaz, do líder de célula eficaz. Fale regularmente com os membros do seu grupo. Você não vai somente orar pelos membros da sua célula, mas você vai ter contato com os membros da sua célula. Então, você precisa estar diariamente em contato com o membro da sua célula. Isso dá certo. Por quê? Porque estreita laços, né? O estreitamento de laços produz uma célula saudável. Quinto hábito, prepare-se. É a organização. Você precisa estar preparado espiritualmente, primeiramente, né? Porque se você não tiver um preparo espiritual, você não consegue, sua célula não desenvolve. Então, assim, prepare-se espiritualmente, prepare-se pessoalmente, também prepare o local da reunião. Então, para você saber, para você fazer a célula, você precisa saber anteriormente onde vai ser a célula, do que necessita, né? Se precisa de banco, se precisa do quê? Prepare o quebra-gelo, a adoração, a palavra, a oração, né? Prepare tudo anteriormente para a sua célula. Sétimo hábito é o mentoreamento. É você ser o mentor dos membros da sua célula. Você cooperar com Deus para levantar e auxiliar alguém para que outra pessoa seja líder de célula. Para isso, você precisa ter contato. Olha o mentorear. O que Jesus fez? Jesus, ele ensinou, ele estava junto, ele comia junto e ele estava constantemente ensinando. Então, isso é ser um mentor, ok? E descobrir também líderes em potencial. Sétimo hábito é a comunhão. Uma coisa se encaixa na outra, algumas se repetem. A comunhão, o que é a comunhão? É você estar também juntos ou você planejar encontros sociais para a sua comunhão em célula. Por exemplo, você não vai ficar o tempo todo, a gente já aprendeu isso em formação 1 com o pastor Rejanilson ou com algum outro professor, que a gente não precisa ficar só naquele roteiro de célula, mas de vez em quando você quebra aquilo e prepara algo diferente, faz um churrasco, né, para descontrair, marca um cinema com os membros da sua célula, e isso atrai pessoas novas. Então, essa comunhão, as pessoas veem e acabam sendo atraídas para a célula através da comunhão. Jantar, churrasco, né? É você estar junto. Jesus fazia isso, Jesus ensinava, instruía, Jesus exortava, mas também Jesus comungava junto com seus discípulos, tá? E o oitavo e último hábito é o crescimento, quer dizer, crescimento de duas maneiras. Se você segue todos aqueles requisitos ali, você tem um sonho, você ora, você convida, você tem contato com as pessoas, você se prepara para a célula, você mentoreia, quer dizer, ensina, você tem comunhão, busca estratégias de convivência com os membros da célula, automaticamente a sua célula vai crescer. Então, haverá dois crescimentos. Primeiro, um crescimento pessoal. Além do seu crescimento como líder, o crescimento dos membros da sua célula. Porque eles vão se espelhar em você. Você crescendo, eles também crescem. E o crescimento espiritual, né? Crescimento pessoal, crescimento espiritual e, além disso, o crescimento da sua célula. A célula que cresce, acontece o quê? Multiplica. E aquela festa, assim, né? Bom demais quando a célula multiplica, porque quer dizer que a célula vai alcançar novas casas. A aula de número 4 foi uma atividade dirigida
que fez uma recapitulação da aula 2 e aula 3, porque eu pulei lá, não falei da aula 3, mas a aula 3 também estava dentro dos 8 hábitos do líder eficaz, tá? Então, a aula 4 foi uma recapitulação, foi uma atividade, foi inclusive a atividade que eu pedi como avaliação, viu? Pedi o preenchimento, eu vou recolher a apostila, vou corrigir a aula 4, e eu pedi também na avaliação na aula 4, se não me engano, uma folhinha. Essa folha eu pedi para entregar aquele que quisesse, porque é algo pessoal, para você falar qual o seu sonho, falar alguns passo a passo. Foi uma pessoal e uma outra direcionada à célula, então não esqueçam de fazer para me entregar, tá bom? Aula de número 5. Aula 5 teve como tópico desenvolvendo líderes em potencial. Então, você já é um líder eficaz. O que você vai fazer? Você vai desenvolver outros líderes eficazes. Porque a nossa função é o quê? Evangelizar. A gente aprende e guarda pra gente? Não. A gente aprende e transmite. Por quê? Porque Jesus fez assim. E a gente não tem um caráter cristão, então a gente tem que fazer como Jesus. Então, assim, a pergunta-chave desse estudo da aula 5 foi: quando os líderes estão em sua melhor forma? A gente leu e a gente chegou à conclusão de que o líder está na sua melhor forma quando ele forma outros líderes. Então, assim, a sua função na aula 5 foi aprender a descobrir ou a formar novos líderes, ok? Por quê? Ali, ó, na página 21, alguém nos confiou responsabilidade. Então, qual é a responsabilidade? De identificar líderes em potencial, de investir no desenvolvimento de líderes em potencial e de confiar responsabilidades a líder em potencial. Porque Jesus fez assim. Jesus, número 6, as qualidades necessárias que se deve procurar em líderes potenciais. Então, o que você deve procurar entre os membros da sua célula, ou mesmo fora de qualidades de líderes em potenciais? Primeiro, influência. Lembra que a gente aprendeu que ser líder é influenciar pessoas? Então, você precisa ver se o líder em potencial que você procura tem a habilidade natural de influenciar pessoas, tá? Mesmo que não haja, aqui na apostila diz, mesmo que não haja intenção consciente de liderar pessoa, ele automaticamente exerce influência. Mas lembrando, não só o líder nato, quer dizer, aquele que já nasce com capacidade de liderança, mas o líder pode ser treinado também, que é o que a gente faz aqui, tá? Segunda qualidade do líder em potencial, que você deve procurar, se ele é uma pessoa de caráter. Se é uma pessoa de caráter cristão, não é uma pessoa mau caráter, tá bom? Então, você precisa ver se ele possui honestidade, humildade, se é uma pessoa estável, se tem capacidade de aprender, se é uma pessoa íntegra. Então, tudo isso a gente precisa observar no líder em potencial. Terceira qualidade, as suas habilidades pessoais. O que é isso? Sensibilidade, sentimento pelo próximo, se tem a habilidade de ouvir, entendeu? A ideia dos outros. Então, assim, pessoas que têm habilidades pessoais, boas habilidades. Quarta, qualidade necessária. Se essa pessoa é uma pessoa que tem garra, quer dizer, ela é proativa, ela não vai ficar esperando mandar fazer para ela fazer, não. Se ela vê que precisa fazer, ela faz. Isso é ser proativo, né? Isso é ir ao trabalho. Então, assim, se é uma pessoa de garra, a gente conhece também como uma pessoa de fibra, né? Uma pessoa firme. E a última qualidade, se essa pessoa é uma pessoa inteligente, lembra que não é aquela inteligência, aquela medida americana SAT, não. Se é uma pessoa inteligente, se tem assim uma boa fluidez mental, né?
se é inteligente, se tem boas ideias, tá? E essas coisas que vocês precisam procurar nos líderes em potencial. Aula, ainda continuando, a aula de número 6, que foi um pouquinho mais extensa, fez uma revisão da lista das principais qualidades. Na verdade, foram algumas orientações que se falam. Que tipo de plano você tem que fazer para observar, para encontrar esse líder eficaz? Precisa, né, recordando, precisa ter influência, precisa ter caráter, habilidades pessoais, garra e inteligência. Então, você vai redigir uma lista dessas qualidades e você vai observar. Você encontrou o seu líder em potencial? Então, você vai investir. De repente, não é uma pessoa só, de repente são líderes em potencial. Você vai investir tempo, você vai orar, você vai andar junto, você vai instruir, né? Para depois fazer como Jesus fez, que é a terceira fase. É confiar a responsabilidade a esse líder. Você confiando a responsabilidade, você vai observar. Opa, será que já está pronto? Ou será que eu vou ter que caminhar um pouco mais junto? Jesus fez isso. Em algum momento da Bíblia, uns apóstolos, uns discípulos foram envergonhados pelo diabo. Então, assim, eles estavam preparados ainda? Não. Então, o que Jesus fez? Vou continuar investindo em mentoreamento. Vou ensinar, vou chamar a atenção, né? Para que eles aprendam mais até que estejam prontos, tá bom? Esse foi o encerramento da aula 6. Essa aula, eu acho que vocês perderam, porque ela não consegui que ela ficasse gravada porque ela foi ao vivo, tá bom? Mas foi isso aí. Aula de número 7, título foi O que mantém um líder motivado? O que é motivação? Motivação é deixar sempre a pessoa ali, ó, bem cheia ali, ó, no alto. Isso é motivação. O que é que mantém um líder motivado? O que é que te motiva como líder? Você precisa descobrir e saber o que te motiva como líder. Aí o que você vai fazer? Inteligente. Então, aí já que você é um líder inteligente, você vai e você já sabe o que te motiva, você vai fazer o mesmo para manter o seu liderado motivado também. Próxima geração de líderes em potencial, aqui está falando especificamente dos jovens. A gente não pode esquecer da juventude, de preparar a juventude também para a liderança, porque o frescor da juventude, no frescor da juventude também há aprendizado. Aula de número 8. Aula 8, formado para fazer parte da família de Deus. Aí já entrou na parte espiritual do conteúdo, né? Da 8 vai até a aula 12, falando da parte espiritual. O que a gente precisa ser, o que a gente precisa fazer, como a gente deve agir para ser um bom líder. O resumo de tudo isso é que a gente precisa ser como Cristo. A gente precisa ser como Jesus. Então, a gente foi formado por Deus para fazer parte da família de Deus. É um dos propósitos de Deus para a nossa vida, para a minha e para a sua vida, tá? Então, a gente foi formado para ser uma família de Deus. O que uma família de Deus tem que ter? O que tem que fazer? Primeiramente, aí a gente reviu o que é igreja. A gente já sabe o que é igreja, né? A igreja não é o edifício. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. É a reunião daqueles que creem em Jesus. Isso é a igreja. Então, a igreja são as pessoas. Aí, na próxima página, qual é o melhor ambiente para a gente demonstrar amor uns pelos outros? Né? Em que lugar? A igreja fala de comunhão, né? O tamanho, diz aqui, ó, é algo muito importante. Quanto menor, melhor. Essa igreja que tá falando aí é da célula, né? Quanto menor a célula, melhor. Por quê? Porque a gente tem mais tempo de cuidar de todos. E todos têm mais tempo de cuidar da gente, tá bom? Então, assim, o melhor ambiente para demonstrar amor pelos outros é onde? É na célula. Tá bom? Você faz parte de uma célula? Tem alguém aí no grupo que não faz parte de célula? Eu creio que todos façam, né?
Então, assim, aí foi o momento de compartilhar a história em que a comunhão foi verdadeiramente experimentada no contexto de uma célula. Ninguém me respondeu lá no grupo, eu perguntei isso. Ninguém respondeu, quem sabe agora, tá bom? Aí falou da primeira célula da história. Qual foi a primeira célula da história? Foi a célula formada pelo próprio Deus. Quem é que fazia parte dessa primeira célula? Era Deus, né? Que ele já existia muito antes da história começar. É Jesus e é o Espírito Santo. Foi a primeira célula que foi a Trindade Divina, né? Chamada de Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Foi a primeira célula. O que eles faziam nessa célula? Eles viviam e vivenciavam uma comunhão de amor perfeito. Estavam intrinsecamente, quer dizer, diretamente, um assim, ó, ligado ao outro. Eles compartilhavam a mesma essência divina. Essa foi a primeira célula da história, tá bom? Aí, continuando, Deus não guardou só para ele. Olha o que ele fez. Fez igual a gente faz na nossa célula. A gente compartilhou. O amor é bom ser amado, é bom ser cuidado. Então, vamos compartilhar, vamos amar, vamos cuidar. Deus fez a mesma coisa. Ele abriu a sua célula, quer dizer, Deus multiplicou a sua célula para outras pessoas participarem. Aí, o que ele fez? Criou a terra, criou o mar, criou os animais, criou o homem, criou tudo o que nela há. E essa célula se reunia onde? No Jardim do Éden. Quem era o líder dessa célula? Era Deus. Mas quem foi que Deus colocou como um líder em potencial? Quem ele procurou? Foi o homem, o Adão. E depois a mulher que foi retirada da costela do homem. Então, assim, uma outra célula de destaque, até aí já foram duas, né? Teve a célula fundadora, a inicial, que foi a da Trindade. Aí veio a célula do Jardim do Éden, que já tinha um local de reunir. E veio uma outra, que é a célula de quem? De Jesus. A célula de Jesus, né? Jesus orou, Jesus escolheu 12 dentre aqueles que ele observou, né? Ele ensinou e ele enviou, ele designou. Quer dizer, a célula de Deus está sempre multiplicando até chegar na gente. Deus criou a célula e ele foi multiplicando, ele foi buscando líderes, ele foi observando, ele foi instruindo, foi preparando até que chegou a gente, né? Olha que célula abençoada foi a célula de Deus. Quantas vezes a célula de Deus multiplicou? Quantos membros tem a célula de Deus? Milhões e milhares e milhares de milhões de membros da célula que Deus criou, né? Aí, nesse ponto, veio a prova de número 2. A prova de número 2 foi uma cruzadinha difícil, que fala das 9 características da comunhão bíblica, que podia até pesquisar no Google. Quem já fez, vamos entregar. Quem não fez, faça, por favor, tá? Teve uma explicaçãozinha aí, é só voltar lá na aula 8, aula 9, não sei, e ver aí a explicação, porque o número 3 é ao contrário, eu acho que a número 9 também tinha alguma coisa, tá bom? Aula de número 9, nossa aula 9 tá falando assim, a segunda forma, primeiro a gente foi criado para ser família de Deus. Aqui na aula 9, tá falando que a gente foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então, tá falando o quê? Quando a gente aceita Jesus, a gente se torna semelhante a Cristo. Deus, ele nos criou com propósitos, não sem propósitos. E um desses propósitos foi para sermos semelhantes a Cristo. Primeiro, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Depois, ele nos fez com caráter cristão, quer dizer, um caráter de Cristo. Aí entrou falando sobre salvação, na aula 9 também, página 33. Os textos bíblicos acima, né, esses aí, Timóteo, Romanos, 1 Coríntios, estão falando sobre salvação. Então, assim, a salvação, a gente aprendeu que é a salvação em 3 tempos.
Na quarta-feira mesmo, o pastor Rogério falou sobre isso, muito importante. Primeiro, salvação no tempo passado, nós fomos salvos. Ó, aceitamos Jesus como nosso suficiente, único suficiente Salvador, então a gente é salvo. Todo crente em Jesus já foi salvo do pecado. Isso aí não há o que se contestar. Segundo, a salvação no tempo presente, quer dizer, a gente está sendo salvo. Então, todo dia, isso aí foi o tópico da aula 9, mas o pastor Rogério também falou agora na quarta-feira e foi falado na conferência de mulheres também. Então, a gente está num processo de salvação. Esse é o tempo presente da salvação. Todo dia, eu acho que foi Lidiane que falou, todo dia nós estamos sendo salvos. A cada dia. E tem o tempo futuro da salvação. O que é o tempo futuro da salvação? Nós seremos salvos, que é a glorificação. Então, nós fomos salvos a nos tornarmos família de Cristo. Nós estamos sendo salvos todos os dias. A gente precisa buscar a santificação para sermos salvos todos os dias. E futuramente seremos salvos, que é para a glória eterna, para a vida eterna com Cristo. A aula de número 10 foi uma continuação também dos 3 tempos da salvação. Mas aí, além de falar sobre os 3 tempos da salvação, destacou bastante sobre a santificação. Então, não percam os estudos de quarta-feira, porque estão falando sobre santificação. Já foram 3 quartas-feiras de estudo sobre santificação. Não percam, porque é muito importante. A santificação é um processo marcado por 3 passos. O primeiro, o que é se santificar? O santo, ele é separado. Então, se a gente aceita Jesus, a gente é salvo, a gente começa o nosso processo de santificação. A gente precisa se separar do pecado. Então, ser santo é ser separado. A santificação é um projeto que foi executado por Deus em parceria com os homens, né? Com o homem. E há um processo de 3 passos. Primeiro, para você se santificar, o que você tem que fazer? Primeiramente, você precisa reconhecer o seu pecado. A tristeza, a humilhação e o quebrantamento. Reconheça o seu pecado. O Espírito Santo trabalha para nos convencer do pecado de modo que o reconheçamos. Então, primeiro passo, reconheça a sua natureza pecaminosa. Reconheça que você é um pecador. Reconheça o seu pecado. Segundo, confesse o seu pecado. A Bíblia fala de 2 tipos de confissão. Confesse o seu pecado a Deus. Outro, confesse o seu pecado ao próximo. A importância da confissão está no poder que há nas palavras ditas. Portanto, por exemplo, Deus criou tudo o que existe a partir de palavras ditas. Jesus amaldiçoou uma figueira que se acabou secando através de palavras ditas. Quando um pecado é confessado, a sua culpa é perdoada e sua maldição é cancelada. Então, você reconhece que você pecou, confessa seu pecado e, por último, o que você faz? Arrependimento, é a mudança de mente, mudança de atitude. Você retira aquele velho homem, joga fora. Você se permite ser renovado no seu modo de pensar, no seu modo de agir, e você vai o quê? Revestir-se do novo homem, tá? É um tópico importante aí nessa aula 10, para nos transformar. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias. A palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus suprem o apoio que precisamos para crescer. As circunstâncias suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. Então, assim, o processo de santificação não é só você sozinho. Você vai precisar de Deus, você vai precisar de pessoas e você vai precisar de circunstâncias, tá bom? Para que você venha a se transformar e se tornar semelhante a Cristo em tudo. É isso que a gente precisa buscar, tá bom?
Aula de número 11. Na verdade, antes da aula 11, teve mais um pedacinho da 10, que chama-se Moldado para Servir. Aí começou a entrar na questão do servo, né? Deus te criou para quê mais? Deus te criou para ser família de Deus, Deus te criou para ser a imagem e semelhança dele, Deus te criou para ter um caráter cristão, Deus te criou para que a sua vida fizesse diferença. Então, você precisa vir, você veio nessa terra, mas você precisa fazer a diferença nessa terra. Nem que você faça a diferença para uma pessoa, mas Deus criou para que a sua vida fizesse diferença. Então, faça a diferença onde quer que você esteja. Para que quando você se vá, fique um modelo a ser seguido. Um modelo cristão, tá bom? Então, para os cristãos, servir não é uma opção. Servir é a essência da vida. Jesus, o nosso modelo, disse: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quer dizer, a gente foi formado por Deus para servir ao próximo, tá bom? Não é pensar só na gente, mas pensar também no próximo, tá ok? Aí não é de uma forma qualquer, tá dizendo aí na página 36. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos equipa com o que precisamos para realizá-la. Deus não nos joga na fogueira simplesmente. Ele nos dá equipamento, Ele nos dá armas, né? A combinação sob medida das suas capacidades, a sua forma. Qual? Formação espirituais, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e as áreas de experiências. Tudo isso são equipamentos que Deus nos dá para a nossa missão, que é o evangelismo, tá bom? Nos dá uma formação espiritual, nos dá as opções do coração, nos dá os recursos naturais, nos dá o nosso modo de ser, a nossa área de experiência. Tudo isso para quê? Para que a gente possa fazer a obra de Deus. Leia Efésios 6 também, tá bom? Para que você esteja preparado para fazer a obra, tá? O servo é aquele que faz o que os outros não querem fazer. O servo é aquele que está atento às necessidades dos outros. O servo é aquele que tem o servir como prioridade. O servo é aquele que não se importa em se humilhar. Servo é aquele que não se preocupa em ser o maior. O servo é aquele que tem consciência de quem é e por isso serve. O servo é aquele que age com altruísmo, quer dizer, ele pensa no próximo. Ele não pensa só nele, né? Ele não é egoísta, tá bom? Jesus, mestre do Senhor, deu o exemplo e deu o desafio. Jesus disse: se eu fiz, vocês devem fazer também, tá bom? Como? Descobrindo a sua forma. Avaliando seus dons e habilidades, levando em consideração seu coração e sua personalidade, examinando suas experiências, aceitando e desfrutando da sua forma, continuando a desenvolver a sua forma e sendo um servo à semelhança de Jesus. E por último, a aula 12. Nós fomos criados e fomos feitos para uma missão. Qual é a missão? É a missão de atuar no mundo ajudando Deus, que é a mesma coisa que evangelizar, tá bom? Então, nós fomos feitos para uma missão, que é a missão da reconciliação. O que é a reconciliação? Vamos ligar as pessoas a Deus. Jesus fez isso, mas ele também nos deixou esse ensinamento para a gente continuar fazendo, tá bom? Nós somos chamados de embaixadores de Cristo. Nós temos o privilégio de trabalhar com Deus e trabalhar com Cristo, ok? Então, essa é a nossa missão, de ser embaixadores de Cristo, ser cooperadores de Deus para reconectar ou para reconciliar o homem com Deus. E, por último, fala sobre a mensagem de vida. Deus lhe deu uma mensagem de vida para partilhar, né? Qual é a mensagem de vida? Qual é a sua mensagem de vida? É o seu testemunho, são as suas lições de vida, são as boas novas que você tem para contar para o outro, né?
o amor, é não ser egoísta, ser altruísta, é você raciocinar de forma global, quer dizer, sempre pensando em todos, é você pensar na vida eterna, não ficar pensando só no agora, é você cumprir o seu compromisso cristão. Então, tudo isso se resume a cumprir o compromisso cristão, que é de levar a palavra de Deus. A gente não tem uma outra missão, gente, nessa terra, a não ser levar a palavra de Jesus e agir como Jesus agiu. Aí agora sim vem a nossa última prova. A nossa última prova são 20 questões, todas elas baseadas na apostila. Um pouquinho de cada uma das aulas, tá bom? Da aula 1 até a aula 12, que já está sendo digitada para poder ser entregue a vocês, tá? Eu quero aqui me despedir, agradecer a cada um que assistiu os vídeos. Eu peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, mas eu me despeço com muita felicidade, com muita alegria, porque eu gostei muito, assim, de poder compartilhar um pouquinho, né, do meu conhecimento de Deus com vocês. Gostaria que vocês também pudessem compartilhar comigo, né, um aprendendo com o outro, e que possam guardar, acima de tudo, no coração, cada palavra, cada ensino, aquilo que foi bom, guarda, retém, o que não foi, joga fora, porque a apostila também ensinou isso, tá? Então, assim, desejo que sejam prósperos na vida, que sejam prósperos na caminhada cristã, que a célula de vocês seja uma célula forte, que as pessoas possam uma influenciar a outra em amor de Jesus. Fiquem com Deus, uma semana abençoada para todos vocês, tá? Até mais, até a próxima. Tchau!